Mantenha calma e siga em frente. Esse é o tema da nossa mensagem, à luz do Salmo 37, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Deus bondoso, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Pedimos que o seu Espírito Santo nos assista em nossas fraquezas, iluminando as nossas mentes e corações para compreender a sua palavra, e que ela, sua palavra livre e soberana, venha ao nosso encontro e atenda às necessidades da nossa alma, nutrindo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, e mantendo os nossos olhos fitos na pessoa bendita de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Amém. A prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo tem sido um dilema antigo que tem perturbado o povo de Deus. Não é de hoje que esse conflito, por que prosperam os ímpios e por que sofrem os justos, tem trazido tanta angústia ao coração do povo da aliança. O fato objetivo, irmãos, é que nós vivemos num mundo marcado pela injustiça. Tenho dito aos irmãos, repetidas vezes, que nós não estamos no jardim. Vivemos fora do jardim, em um mundo marcado pelo mal, pela injustiça, pela iniquidade. E essas questões, por vezes, vêm e perturbam o nosso coração. É sempre dolorosa a experiência de ver os ímpios se dando bem. Ímpios são aqueles que, embora tenham sido criados por Deus, vivem como se Deus não existisse. Zombadores, muitos deles, vivem na contramão do Evangelho. Então, é impressionante como isso é possível. Pessoas que dão as costas para Deus, aparentemente se dão tão bem na vida. Zombadores da fé, imorais, perversos, realizando seus sonhos, avançando. Enquanto isso, é muito comum encontrar piedosos servos de Deus que passam por vales sombrios, situações extremamente adversas. Então, essa é uma equação que gera crise de fé. Ímpios prosperando e justos sofrendo. Vamos pensar no caso do Brasil. No Rio de Janeiro. Nos últimos anos, todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos, afastados do cargo e condenados por corrupção. Mas já estão todos soltos. Um deles é réu confesso, teve 23 condenações, que somadas dariam 425 anos de prisão. Está solto e vive fazendo lives no Instagram e pretende ser candidato a deputado federal. E o recado é muito simples: o crime compensa. Causa indignação? Não causa. Perplexidade, crise de fé. Na última quarta-feira passada, um membro da organização criminosa do PCC foi preso na Bolívia e deportado para não estender as operações do crime naquele país. Assim que ele desembarcou em São Paulo, uma ministra do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, mandou soltar. Ele deveria estar preso porque ele foi condenado por 15 anos de prisão por assassinar um agente penitenciário. Então, do aeroporto, ele seguiu para um hotel de luxo. Como pode isso? O Poder Judiciário brasileiro, o mais caro do mundo, salvo honrosas exceções, atua como parceiro do crime organizado. E isso afeta a sua vida, a vida
de milhões de brasileiros e milhões de brasileiros que são discípulos de Jesus Cristo. O brasileiro está anestesiado. É inacreditável o que acontece em nosso país. O cenário político não é uma fonte exclusiva de indignação e de alimentação da ira. Se a gente pensar no espectro mais imediato, nas nossas relações, podemos ficar indignados por outros motivos. Por exemplo, a demissão de um funcionário dedicado e a injusta promoção de alguém competente. Você já viu isso acontecer? Alguém dedicado ser desqualificado, desclassificado, e no lugar dele assumir alguém incompetente e por vezes despreparado. Isso causa indignação. Ter que assistir à prosperidade de um zombador do evangelho em contraste com o fiel servo do Senhor, que muitas vezes luta para pagar as contas do dia. Então, como lidar com esses e outros dilemas? Volto a dizer, esse é um problema antigo. Se você fizer a leitura do Salmo 73, Salmo de Asaf, o problema é o mesmo. O justo tendo que lidar com um conflito real. Por que prosperam os ímpios e, em contrapartida, os justos padecem? O título desse sermão resume a resposta. Como é que a gente tem que lidar com isso? Mantenha calma e siga em frente. De onde veio esse título? Início da Segunda Guerra Mundial, logo no início, 1939, para ser preciso, no dia 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia. Ao fazer isso, imediatamente a Inglaterra e outros países declararam guerra à Alemanha nazista. Mas os nazistas avançaram impressionantemente, de forma rápida. Derrotaram a Tchecoslováquia, a Bélgica e a Holanda. E em junho de 1940, a França se rendeu. Parecia que era inevitável cair a Inglaterra, o único país da Europa Ocidental que sobreviveu. Eles vieram, a máquina nazista, tomando tudo. O governo britânico preparou uma campanha publicitária para acalmar o coração da população, que estava sendo bombardeada pela Força Aérea nazista. E eles então prepararam um cartaz, fundo azul ou vermelho, com o desenho da coroa do rei George VI, e um texto com uma mensagem muito contundente. Keep calm and carry on. Uma tradução livre, mantenha calma e siga em frente. O Salmo 37, me permitam aqui essa licença, ela tem essa mensagem. Mantenha calma e siga em frente. Quem escreveu o Salmo? Davi. E Davi escreveu esse Salmo quando já era um homem maduro. Muito provavelmente, Davi escreveu esse último salmo e funciona como uma espécie de testamento de fé, recomendações do rei de Israel ao seu povo. É um salmo de sabedoria muito parecido com o livro de Provérbios, por exemplo. Você tem 40 versículos, a grosso modo parecem desconectos, né? Você não tem uma estrutura muito clara nele, mas são orientações práticas em resposta aos dilemas da vida. E Davi está tentando responder a uma pergunta: por que prosperam os ímpios? Por que sofrem os justos? Qual a resposta adequada que podemos dar a isso? E a resposta é esta: mantenha calma e siga em frente. O arcabouço do Salmo é interessante porque é um acróstico irregular. A gente perde isso na tradução, mas no texto original são 40 versículos. A cada 2 versículos, o texto começa com a inicial de uma palavra hebraica, o alfabeto hebraico. E o texto, a rigor, é uma coletânea de provérbios com afirmações muito fortes. E o salmo sugere uma mensagem muito clara ao povo de Israel. É um salmo de sabedoria para lidar com os problemas da vida real. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Seja um político corrupto, um juiz sem caráter, um patrão sem honra, um artista zombador, a aparente vantagem dos ímpios, apesar de seu comportamento perverso, é um incômodo. Mas a Bíblia tem resposta para isso. E nós vamos estudar esse salmo e descobrir aqui quais são as recomendações para fortalecer a nossa fé diante desse dilema antigo e muito atual. A primeira coisa que precisa destacar aqui, nesses versos 1 a 11, é uma afirmação teológica importantíssima. O Senhor é confiável. Nós não temos todas as respostas,
mas Deus sempre é digno de confiança. O Senhor reina. Nada foge ao seu controle, nada escapa da sua soberania. Vejam, nos 2 primeiros versos, Davi vai apresentar para a gente uma espécie de base a partir da qual ele vai construir seu raciocínio, sua reflexão. A primeira coisa é que Davi não ignora a crise dos justos. Ele não finge que o problema não existe. Na verdade, o problema existe, ele é grande, ele é antigo, ele é uma aporia. Parece mesmo que o ímpio se dá bem enquanto o servo de Deus sofre. Basta ligar a televisão, basta pegar seu smartphone e rodar um pouquinho pelas redes sociais. A impressão que nós temos é que o crime compensa. A impressão que nós temos é que o mundo é dos espertos, da malandragem, daqueles que ignoram a Deus e se dão bem na vida em várias áreas. E nós vivemos, portanto, uma espécie de movimento pendular, indignação e desânimo. Quanta gente vivendo assim, indignada, em outros momentos, profundamente desanimada. Eu tenho vários amigos que estão nesse movimento pendular, ira e desânimo. Agora vejam, Davi começa a sua exortação identificando a maneira errada de reagir, porque a reação é inevitável. E ele didaticamente diz, olha, a maneira errada é essa, para em seguida oferecer o caminho adequado, o caminho sábio, sensato. Notem que o Salmo começa com um não. Se você mantiver a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o primeiro versículo começa com uma negativa, não. Ele vai usar uma palavra instrutiva, negativa, através de um imperativo que se repete 3 vezes. Vejam, no verso 1 ele diz, não te indignes. Verso 7, não te irrites. Verso 8, não te impacientes. Então vejam, a didática do rei Davi. O problema existe, é inevitável reagir, mas você precisa reagir adequadamente. Não te irrites, não te indignes, não te impacientes. Ele começa falando como não devemos reagir. Uma tradução literal do hebraico aqui, da palavra que ele usa, seria não fique ardendo de raiva. Os tradutores, até por uma questão estética, mudaram as palavras, usaram palavras sinônimas, irritar, indignar, impacientar. Mas a palavra hebraica é a mesma. E a palavra significa isso, arder de raiva. Uma tradução carioca seria, não esquenta. É o que o Davi está dizendo. Não fique ardendo de raiva, não esquente. Eu vou te falar o que vai acontecer. O nordestino diria, não se aperreie. É o que Davi está afirmando aqui. Não se deixe consumir de raiva, achando pela temporária impunidade do ímpio, nem fique desanimado, achando que o mal vai triunfar. Não, o mal não vai triunfar. O que o homem planta, ele colhe. Há uma lei espiritual, tal como existem leis físicas. Então a pergunta é, por que razão não faz sentido perder a cabeça e ser consumido de raiva e alimentar algum tipo de inveja, inclusive, em relação à prosperidade dos ímpios? E Davi vai nos dar o motivo. Existe um motivo pelo qual você não deve ficar permanentemente irado, irritado, impaciente com esse cenário. E a resposta está no verso 2. Vejam. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi lança a mão de uma realidade comum naquele cenário no Oriente Médio, em que no período das chuvas tudo ficava muito verdinho, mas logo na estação do verão, quando o calor está intenso, aquilo tudo murcha, seca e fica árido. Então Davi está dizendo, olha, vocês sabem como funciona. A erva verde floresce, fica viçosa, bonita, mas rapidamente murcha e seca. Assim será a ilusória prosperidade dos ímpios. Essa linguagem da erva que seca e murcha é uma linguagem muito usada nos Salmos, no Antigo Testamento de modo geral. Então Davi está dizendo, lembrando aos seus ouvintes imediatos e a nós todos também, que a vida do ímpio é uma ilusão passageira e a sua prosperidade de caráter efêmero. E quando nós olhamos fazemos essa leitura, olhando para o Novo Testamento
e ampliando a visão, pensando na eternidade, de fato é tudo muito ilusório, passageiro e efêmero. Alguns anos atrás, eu estava lembrando disso, enquanto meditava nessa passagem, um período daquele que você fica muito angustiado com os problemas do país. Já faz algum tempo isso, mas eu estava no carro com minha esposa e comentei alguma situação com ela, e ela disse assim para mim: posso ler um salmo? Eu falei: pode. E ela citou o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te irrites por causa dos ímpios, porque cedo murcharão como a erva. E como aquela passagem tranquilizou meu coração. Davi está, portanto, exortando a fazer isso, a esfriar a cabeça, manter a calma. E sua palavra é oportuna, pois o mal parece triunfar e isso nos incomoda muito. Então, em resumo, esses 2 primeiros versos colocam o problema em perspectiva. Primeiro, nós somos exortados a não ceder a essa indignação sem medida, a arder de raiva, ceder à tentação, inclusive, de invejar, achar que a vida do ímpio é que é boa. O sucesso deles é ilusão e a glória é temporária. Comparado à eternidade, é como uma neblina que passa. Tiago fala sobre isso. A vida é uma nuvem, é um sopro, uma neblina que cedo passa. Definharão como a relva e murcharão como uma verdura largada no tempo. Então, observe. Dito isso, ele vai dar um passo à frente, de forma prática. Ele vai oferecer 2 maneiras de lidar com o dilema, de forma mais positiva, digamos assim. E o Dr. James Boyce, um pastor já falecido, pastor presbiteriano lá em Nova York, ele fez uma leitura interessante, dizendo que o que Davi está propondo aqui é basicamente 2 orientações: olhar para o alto e olhar para frente. Você não deve se irritar, não deve se indignar, não deve se impacientar. Mas você precisa olhar para o alto e olhar para frente. Em que sentido? De imediato, nós somos exortados a entender que a coisa mais importante a fazer é tirar os olhos dos ímpios e muitas vezes de nós mesmos e colocá-los no Senhor, olhar para o alto. Razão pela qual ele vai usar um conjunto de verbos que vão alinhar, esse conjunto de verbos vai alinhar o nosso olhar, a nossa perspectiva da maneira correta. Eu queria que você observasse os versos 3 a 7, que ele vai falar sobre 5 coisas importantíssimas para quem quer lidar adequadamente com esse dilema, repito, antigo e muito atual. Primeira coisa que ele diz aí, verso 3, confia no Senhor. Ei você, pare de ficar irritado, pare de ficar impaciente, pare de arder de raiva. Isso não é bom. Você quer lidar adequadamente com o problema? Primeira coisa que você tem que fazer, confia no Senhor. Ter fé é confiar. A fé é o começo do relacionamento com Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas observe que na contramão do que as pessoas muitas vezes pensam, a fé não é uma coisa assim passiva, que a gente simplesmente recebe. Envolve um elemento de receber algo da parte de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, mas tem a contrapartida, a parte ativa, essa confiança. A fé verdadeira é uma atitude proativa que envolve a ação. É por isso que ele diz, confie no Senhor, ou melhor, confia no Senhor e faze o bem. Então, naquele contexto imediato, para o povo, para a primeira audiência desse salmo, Davi está exortando aquele povo, o povo de Israel, a permanecer na terra. Havia muitos inimigos, havia a quinta coluna, havia muitos que eram incircuncisos de coração, havia variados problemas no reino. Davi já está idoso, numa reta final para deixar o seu trabalho como rei. E ele está dizendo, olha, confia no Senhor e faz o bem. Você não pode deixar ou perder de vista a promessa da terra, a promessa, o pacto que Deus fez com o povo da aliança. Então a confiança em Deus seria exibida na permanência na terra e na perseverança na verdade, razão pela qual ele vai dizer isso aí. Confia no Senhor e faze o bem. Então a ideia aqui, para fechar esse ponto, é confie em Deus, mantenha-se no caminho certo, seja fiel, porque muitas vezes, quando as circunstâncias conspiram contra a nossa fé, o desânimo ou a ira podem nos empurrar para
improdutividade, para o abandono da vocação. E Paulo vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, é muito oportuna. Não nos cansemos de fazer o bem. É sempre correto fazer o bem. E outra coisa importante, quando os israelitas, o povo hebreu, estavam no cativeiro, e o Senhor levantou o profeta Jeremias para dar a eles uma palavra de encorajamento, o Senhor falou que eles deveriam viver no exílio. Casem-se, deem-se em casamento, tenham filhos, plantem vinhas, continuem vivendo, ou seja, não desistam da vida. Então, a ideia de confiar no Senhor e fazer o bem é, o mundo não acabou, os planos de Deus não foram frustrados por causa dos tiranos ou dos tiranetes que estão em operação. Então, quanto a nós, pensando na nossa realidade, numa aplicação mais imediata, é preciso confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E eu sei que cada um aqui tem a sua luta em particular, tem o seu dilema, seus anseios, suas necessidades, suas fraquezas. Então, a orientação clara, confie no Senhor mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E manter a calma e seguir em frente só é possível quando o coração confia em Deus. Um coração indignado e permanentemente irado revela a falta de confiança no Senhor. Porque uma coisa é você reagir ao mal. Como nós vamos ver mais à frente, existe espaço para a ira santa. Agora, o perigo é cruzar a linha, que é muito tênue, muito fina. Então, a gente precisa entender isso, confiar no Senhor, fazer o bem. O sucesso dos ímpios não significa que a bênção de Deus está sobre eles. No momento oportuno, como nós lemos no Salmo 98, na liturgia, o Senhor fará justiça. O Senhor julgará os povos com equidade. A segunda orientação que recebemos aqui, nesse olhar para o alto, é agrada-te do Senhor, verso 4. Algumas versões aparecem deleita-te no Senhor. E Davi está aqui oferecendo uma maneira prática de manter a calma e seguir em frente. Como faz isso? Deleitar-se em Deus. Agradar-se no Senhor é uma fonte de paz e de contentamento. É o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, a paz de Deus excede todo entendimento. As circunstâncias são difíceis, os problemas são reais, o quadro não é bom, mas você está em Deus, se deleita em Deus, tem paz em Deus. Isso não é fuga da realidade, isso é sabedoria. Há coisas que inevitavelmente vão acontecer, mas que não podem, não devem roubar a nossa paz, porque ela está no Senhor. Então observe, antes da conversão, nenhum de nós tinha prazer no Senhor. Essa é a marca do ímpio. O ímpio não tem prazer no Senhor. Deus nos fez para a alegria, Deus nos fez para os múltiplos prazeres, para a felicidade. Deus é feliz e nos criou para a felicidade. O problema é quando nós adubamos a nossa vida com falsos referenciais de significação. A fonte primária de deleite, de prazer, é o próprio Deus. Agrada-te do Senhor. Seu coração tem que se satisfazer em Deus. E quando isso acontece, ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E esse texto é muito interessante porque, primeiro, ele não está endossando a teologia da prosperidade. Do tipo, você pode barganhar com Deus. Se você fizer o que ele quer, ele vai te dar o que você quer. Não é essa a linguagem bíblica. Não é esse o ensino bíblico. A ideia aqui é o seguinte: quem se deleita no Senhor, desejará as coisas certas. Quanto mais prazer você tiver em Deus, mais o seu coração vai estar sintonizado com o que Deus deseja, e isso trará satisfação ao seu coração. É nesse sentido que esse salmo apresenta para nós. Quando isso acontece, a gente mantém a calma, a gente segue em frente. Porque podem tirar tudo, mas não podem tirar o tesouro maior, que é o próprio Evangelho, que é o próprio Deus. Vejam, terceira orientação que Davi oferece no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, verso 5. E o verbo usado aqui também é muito instrutivo, porque ele é literalmente fardo. Entregar o caminho aqui, entregar o fardo. Davi recomenda lançar o fardo das inquietações do coração aos pés do Senhor. E esse é um exercício, volto a dizer, de fé e de esperança. O que é entregar o caminho? É entregar aquilo que está incomodando a sua alma, aquilo que está perturbando o seu coração. O fardo, o peso. Pois, no fundo, todos nós queremos, e esse é o grande problema, ter gerência da nossa própria vida. E esse é um fardo muito pesado, ter gerência de tudo, ou pelo menos só o querer,
Só o desejar ter essa gerência, né? Então, seja na prosperidade ou na adversidade, é sempre melhor e mais sensato confiar no Senhor e esperar nele. Alguns estudiosos sugerem que o apóstolo Pedro, ele tinha em mente o Salmo 37 quando escreveu 1 Pedro 5, verso 7, que daqui a pouco nós lemos também, quando o apóstolo Pedro recomenda aos cristãos para os quais ele se dirigiu naquela carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, gente? Porque ele tem cuidado de vós. Então, essas inquietações do coração, esses dilemas, essas perturbações causam muito mal, muito mal. E há pessoas vivendo assim, em crise, em conflito, não conseguem discernir esses mistérios da providência, né? Como é que um valoroso servo de Deus, uma piedosa serva de Deus, enfrenta uma doença avassaladora e há tiranos tendo vida longeva e aparentemente tão boa e tranquila. Essa conta não fecha. Então acaba sendo um fardo. E Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Lança esse fardo aos pés do Senhor. E o mais ele fará. Ou seja, você vai experimentar algo na sua vida a partir do momento em que lança aos cuidados do Senhor toda a ansiedade. E Deus, eu repito, não carrega os nossos fardos para alimentar a nossa indolência, né? Existe uma responsabilidade pessoal, mas ao fazer isso, ao nos aliviar desses fardos pesados sobre os ombros, o Senhor nos habilita a servi-lo melhor, a ter uma vida mais superlativa, a servir de referenciais para tanta gente que está incomodada e perturbada com tantas aflições nesse mundo marcado por injustiças, múltiplas injustiças. O verso 6, ele usa aqui um recurso poético para referendar o que já havia dito. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, a fim de trazer alívio ao coração pesado, Davi, então, antecipa, digamos assim, o resultado daqueles que entregam seus fardos a Deus. Qual é o resultado da pessoa que lança sobre o Senhor a ansiedade, os fardos, que entrega o caminho? Ela vai experimentar justiça como a luz e direito como o sol ao meio-dia. Na Bíblia, essas duas palavras são extremamente importantes, justiça e direito. O justo sofre muitas injustiças nesse mundo, mas a justiça prevalecerá. Assim como o dia prevalece sobre a noite. Então a justiça virá como a luz e o direito como o sol ao meio-dia. Ele ainda coloca esse aditivo aí. Você vai ter a justiça como a luz vai vencer as trevas. E o teu direito vai sobressair como o sol. Não é o solzinho da manhã, embora no Rio de Janeiro não está tendo muita diferença entre 8 da manhã e meio-dia. É um sol para cada habitante. Mas ele está dizendo, o sol ao meio-dia, isto é, de forma evidente, essa justiça vai acontecer, esse direito vai acontecer. Então, existe uma expectativa de luz que nutre a esperança. Uma quarta orientação que Davi oferece, no verso 7, descansa no Senhor. Essa é a parte mais difícil. Descansar parece fácil, mas nesse caso é a parte mais difícil. O verbo aqui significa literalmente aquietar. O indivíduo está agitado e ser recomendado é calma, aquieta-te, descansa, mantenha calma. Um filósofo francês, cristão, Pascal, ele diz que parte dos problemas seria resolvido se o homem aprendesse a ficar quieto no seu próprio quarto e parasse dessa agitação. Se tem uma coisa que me deixa sempre com o pé atrás é quando as pessoas querem fazer o mundo melhor. Todas as tiranias do mundo foram perpetradas por alguém que projetou um mundo melhor. Interessante isso. Aqui Davi está dizendo, descansa no Senhor, você não tem gerência de nada. O verbo descansar aqui é ficar em silêncio. E esperar em silêncio é bom, mas não é fácil. Veja o que diz Lamentações, capítulo 3, versos 25 a 26. Bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Bom, é bom. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, aquietar o coração. Esse é um processo, irmão, de higienização da alma, de asepsia do coração. Há muita entrada
de informação que vão perturbando o coração. Eu disse aos irmãos, numa reflexão recente, salvo engano, último domingo do 2023, que nós não somos contra a tecnologia. A tecnologia tem o seu lugar e, em muitos sentidos, é uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, ela carrega muitos perigos. E um dos perigos tem sido objeto de estudos em várias universidades do mundo, é como essa conexão 24 horas vão infectando a nossa alma. É muita informação para ser processada. Então, você ter acesso às redes sociais, ter acesso ao smartphone, isso é bom, em alguma medida. Mas se você passar da medida, você vai perturbar a sua alma. Tem horário para começar, tem hora para terminar. 24 horas no celular, 24 horas na televisão, recebendo informação, isso vai adoecer sua alma. Então a gente tem que tomar cuidado e descansar, e colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Há um hino no cantor cristão, é o hino 314, Estou Seguro, é de um compositor chamado Hoffmann. Ele diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Essa é a primeira estrofe. A última estrofe diz: luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. E o coro é assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Mantenha calma, siga em frente. É o que Davi está nos ensinando aqui. Há uma quinta orientação. Vejam, verso 8. Deixe a ira. Davi sabia, por experiência própria, que a ira é perigosa, por natureza. Nós sabemos que existe espaço para a ira justa, né? Uma indignação contra o mal. Crisóstomo dizia que o homem que vê o mal e não fica irado, está pecando. Esse senso de justiça vem de Deus. Deus nos criou assim, com senso de justiça. Então é comum você ver o mal e ficar irado. Nós estamos vivendo outro problema agora, que é a insensibilidade. Aconteceu uma chacina ali, é mais uma. O cara fica insensível. Aconteceu uma fraude ali, é mais uma. Você vai ficando insensível, a incapacidade de reagir contra o mal. Então há espaço para uma ira santa. Deus é um Deus que manifesta a sua justa indignação contra o mal. Lembremos de Jesus Cristo, que chegou no templo, viu que alguns daqueles religiosos, tinham transformado o templo, a casa de oração, num covil de salteadores. O que ele fez? Botou a banca no chão e com chicote expulsou. Isso é uma ira santa. O perigo é quando essa ira santa, ela atravessa a fronteira. Tiago, pensando nisso, disse: a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Porque se deixasse nas nossas mãos, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas há um tempo para todas as coisas. E no final de tudo, é Deus mesmo que vai julgar corretamente todas as obras dos homens, inclusive as nossas. Então vejam, temos que tomar cuidado com a ira pecaminosa. Ele coloca isso nesses termos, né? Agora vejam: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ele está deixando aqui muito claro quais são os processos e os riscos dessa manutenção de um coração irado. Isso não vai acabar bem. Um poeta disse, Horácio, um poeta grego, que o homem irado é um homem louco temporariamente. Então, um homem que permanentemente irado, veja isso no trânsito, por exemplo, né? Quantas loucuras no trânsito, porque o cara foi tomado de um excesso de ira, de indignação, e é capaz de cometer uma loucura. Ele está temporariamente insano, louco. É o perigo da ira pecaminosa. Então, Davi, sabendo disso, que existe essa possibilidade do homem ver o mal, o ímpio prosperando, o justo sofrendo, ele, caramba, irado, Davi diz: deixa a ira, abandona esse furor, essa fúria. Não te impacientes, isso vai acabar mal. O resultado nunca é bom. Craig, um comentarista muito capaz no Antigo Testamento, um biblicista, ele sugere que essa ira que Davi está propondo aqui, que seja abandonada, também é contra Deus. Isso me chamou muita atenção.
Em que sentido? Quando o homem, especialmente quando nós cristãos, discípulos de Jesus, vivemos esse dilema, a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, no fundo, a gente faz um raciocínio que, embora não seja verbalizado, está lá calentado. Deus está inerte, Deus é indiferente, Deus não faz nada. E a gente acumula uma indignação contra Deus, o que é extremamente grave. Isso aconteceu com Jonas, o profeta. Jonas, profeta do Deus Altíssimo, escritor, tem um livro com o nome dele no Antigo Testamento. Jonas ficou irado contra Deus, porque na visão de Jonas, Nínive deveria ser destruída e o Senhor enviou para pregar o evangelho e muita gente ali se converteu, pregar a palavra. Então ele ficou irado contra o Senhor e Deus procurou Jonas. É razoável a tua ira? Você está irado porque eu fui misericordioso com os ninivitas? Ou seja, é possível ficar irado contra Deus. Isso é uma evidência do quão corrupto é o coração humano. Então percebam, então deixa a ira. Você não pode ser conselheiro de Deus. Você não pode fazer das suas orações uma série de orientações ao Deus Altíssimo. Então quando você fixa o seu olhar nos problemas, você vai ficar irado ou ressentido. Por isso é necessário olhar para o alto, e eu volto a dizer, isso não é fuga, isso é sabedoria. Então Davi dá aqui 5 recomendações muito claras. Confiar no Senhor, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e deixa a ira. Esses verbos todos estão apontando esse olhar para o alto, diz respeito ao que nós devemos fazer em relação a Deus. Agora vejam, o olhar para frente. Os versos 9 a 11 vão colocar, digamos assim, o quadro em perspectiva, o que vai acontecer no futuro. A gente enxergou aqui agora e, por vezes, temos uma visão muito diminuta, obtusa, muito temporal, muito limitada para olhar só o presente. Mas Davi vai fazer aqui um exercício para nos olhar, para que nós olhemos para frente. Vejam, a segunda resposta à crise de fé é olhar para frente enquanto olhamos para o alto. E assim, seremos habilitados a olhar tudo da maneira correta. Vejam os versos 9 a 11. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então Davi está encorajando o povo de Israel a olhar para o alto, confiar em Deus. Por que razão? Porque a injustiça não terá a última palavra. A hora do ímpio vai chegar, o dia do acerto de contas está perto. Observem que ele faz um contraste. Os ímpios serão exterminados, diz o salmista. Isso pode significar, primeiro, uma exclusão da comunidade da aliança e até mesmo morte. Os ímpios serão exterminados. Pedro diz, se é com dificuldade que o crente é salvo, imagine o que será do ímpio, daqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Essa figura do Deus bonachão, leniente com o pecado e com o crime, não é a verdade sobre o Deus que a Bíblia revela. Deus é amor, e ai de nós se não fosse amor, mas também Deus é justiça. Deus não toma o culpado por inocente. Então vejam, os ímpios são aqui classificados ou qualificados como malfeitores e praticantes da iniquidade. Arrogantes, eles vivem como se Deus não existisse e como se pudessem fazer o que quiserem sem ter que prestar contas a ninguém. E esse é um dos grandes problemas do Brasil, pensando aqui no advento, né, da criminalidade, a sensação de impunidade. O que alimenta a reincidência e a gravidade do potencial ofensivo é a sensação, e não a sensação apenas, a certeza da impunidade. Então o ímpio, ele vai vivendo como se Deus existisse. E vai fazendo manobras e dribles psicológicos. Deus coisa nenhuma, céu, inferno, eternidade, julgamento, isso é coisa de crente. Ele vai fazendo essas manobras, buscando subterfúgios para driblar sua própria consciência. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que um tribunal insubornável será instalado e o homem vai prestar conta de todas as suas obras. É o que Davi está a dizer. Se você olhar para o alto e confiar no Senhor, se deleitar no Senhor, entregar seu caminho ao Senhor,
descansar no Senhor, abandonando essa ira, você vai experimentar paz. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais extraordinário, ou tão extraordinário quanto. Se você olhar para frente, pelas lentes da eternidade, essa injustiça tem hora para acabar. Desse lado da existência, é possível, como nós temos visto em muitas ocasiões no mundo, o ímpio driblar a justiça, mas em algum momento ele vai ter que encarar o justo juiz. Observe que ele está dizendo, no verso 13, saltando aí para o verso 13, o Senhor dá risada deles, pois vê que o seu dia está chegando. Davi vai usar aqui uma linguagem para mostrar a tolice do ímpio. Os ímpios estão achando que vão se dar bem. Deus dá risada deles, porque vê que o seu dia está chegando. Como é insensato o homem que pensa que ficará impune pelos seus pecados não confessados. Desse lado da existência, muitos tiranos driblaram a justiça, mas o dia deles chegou ou chegará quando cruzarem os portões da eternidade. Eles acharam que iria acabar em pizza, né? Essa é a linguagem do brasileiro. Vai acabar em pizza, mas isso é mera ilusão. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O verdadeiro Supremo Tribunal é justo e insubornável. O justo juiz fará justiça na terra. Então, para os justos, Deus sorri. Para os ímpios, Deus dá risada. Risada da tolice deles. Então, observe. Agora o contraste aqui. Mas os que esperam no Senhor farão o que, gente? Herdarão a terra. E herdar a terra aqui é uma referência à promessa de Deus às futuras gerações. Nós estamos falando do povo da aliança. O plano de Deus ao chamar Abraão e ao desenrolar um plano redentivo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abraão uma terra, um povo, uma lei. E o povo judeu faz parte diretamente desse projeto redentivo. Então a permanência na terra e tudo que iria se desenrolar ali até a chegada do Messias era uma promessa de Deus, que se cumpriu. Então os mansos herdarão a terra. Está falando imediatamente da terra prometida, mas amplia também essa ideia, porque na verdade, segundo Jesus Cristo, que cita esse salmo, percebam isso, Jesus citou o Salmo 37, e a terceira bem-aventurança, que está escrito lá em Mateus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Essa terra que o Senhor já garantiu para todos aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus, estão na aliança com Ele. Que maravilha! Os que esperam o Senhor herdarão a terra. Por causa dessa aliança com Israel, Deus prometeu preservar um povo na terra prometida e continuar o seu plano de redenção através dos judeus. Então os ímpios são conhecidos por sua arrogância e determinação de fazer o que desejam, não importa o que custe e a quem doa. E essa postura de altivez. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então o homem manso aqui não é o homem fraco. E eu preciso da sua atenção para entender isso aqui. Porque ele está falando de mansos herdarão a terra. Jesus apresenta essa mansidão como bem-aventurança, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. E a pergunta é, o que significa isso? Mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle. Um homem manso é um homem forte. Mas essa força está sob controle. Moisés, por exemplo, era um homem manso, chamado de homem mais manso da terra, e tinha uma força, uma energia, uma capacidade de liderança impressionantes. Então a mansidão é uma atitude de dependência da graça de Deus. Pela fé, os mansos podem confiar que receberão de Deus o que Ele prometeu. Então as circunstâncias são desfavoráveis, conspiram contra a promessa. Ímpios prosperando e os justos sofrendo. A grosso modo, o que está acontecendo aí? Deus está falhando, mas essa é uma leitura errada. Deus não está falhando. O que está acontecendo é que Deus permite certas situações com propósitos maiores do que a nossa mente é capaz de compreender. Então Jesus é manso e humilde de coração e é para nós uma referência do que significa se comportar adequadamente nesses cenários adversos. 1 Pedro 2,23 mostra a atitude de Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, para não ousar assumir o lugar de Deus. Sabe o que a Bíblia diz com clareza? Que nós não podemos ser vingadores. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós não fomos chamados para ser vingadores.
Se você foi encontrado odiando certas pessoas no seu coração em nome da justiça, você está infectado pelo mesmo mal que perturba lá aqueles a quem você está julgando. Guarda o coração, olha para frente. No momento oportuno, o Senhor fará justiça. Davi está nos ensinando aqui, portanto, a olhar para frente e tomar as decisões certas. Não é fácil ter uma visão de longo prazo, porque nós somos consumidos pelo tempo presente, mas é necessário reconhecer que, embora não entendamos tudo, Deus está trabalhando no mundo e, no final das contas, a verdade triunfará. Os ímpios desaparecerão. Mais um pouco e eles desaparecerão. Eu quero encerrar lendo um texto do Russell Shedd. Em seguida, uma história que me abençoou demais. Pastor Russell Shedd, já falecido, missionário aqui no Brasil, deu muitas boas palestras, pregações. Saudosa memória o pastor Russell Shedd. E ele, comentando o Salmo 37, ele disse assim: este salmo trata da prosperidade dos maus e da adversidade dos justos. Antes da vinda de Cristo, esse problema parecia insolúvel, pois o sinal mais evidente que havia do favor de Deus no Antigo Testamento era a prosperidade pessoal e nacional. Então, em outras palavras, qual era o sinal do favor de Deus? Longa vida e vida próspera. Então, era uma crise para o judeu ver o ímpio prosperando. A ideia era que Deus estava favorecendo o homem mau e punindo o homem correto. Essa equação trazia uma crise de fé. E aí o Shedd vai dizer: em Cristo aguardamos coisas melhores, pertencentes à eternidade. E o melhor sinal do favor divino é para os crentes a doce comunhão com Cristo no íntimo e a esperança de que haverá um novo céu e nova terra onde habitarão a justiça. A perspectiva para olhar adequadamente é ver a eternidade, irmãos. A nossa vida é um sopro. O que são alguns anos comparados à eternidade? Nada. Então vale a pena manter a calma e seguir em frente. Eu leio um relato publicado em algumas revistas missionárias no mundo anglo-saxão, especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, que chegou até nós. E a história é basicamente a seguinte: um casal missionário, século XIX, comunicação rudimentar, limitada. Aquele casal deixou seu país para servir numa região inóspita, longe. Por lá ficaram quase 50 anos, como muitos outros, sem ter condições de voltar à sua terra natal. Mas eles concluíram seu trabalho, foram jubilados e fizeram um caminho de volta, uma longa viagem de navio. E eles imaginavam que seriam acolhidos, recebidos, homenageados pelos familiares, amigos, pela igreja, lá no porto da cidade natal. E ao se aproximarem daquele porto, antes do navio atracar, eles viram bandeiras, luzes, uma banda, ao que tudo indica, uma festa preparada. Que maravilha, amor! Estamos sendo recebidos pelo nosso longo trabalho. Mas quando eles chegaram perto, aquela recepção era para um político que estava na primeira classe do navio, que já tinha recebido os louros, e eles foram os últimos a sair, estava na terceira classe. Quando eles chegaram, só viram o resíduo da festa. E eles ficaram muito entristecidos e se dirigiram então para um lugar onde seriam abrigados. E ele ficou muito indignado, o homem, especialmente o homem. E ele então disse: como é que Deus faz isso com a gente? A gente chega, depois de tantos anos de fora de casa, a gente vem para casa e é recebido assim, com total indiferença. Ninguém é para nos receber. Ele saiu para dar uma caminhada, e ele falou assim: eu vou caminhar. E ele foi, e a esposa: eu vou orar. Geralmente a mulher é mais sensata, né, irmãos? Vou caminhar, ela: vou orar. Ele volta ainda indignado, bate a porta, entra. E você? Orou ao teu Deus? Teu Deus. Ela disse: orei. E o que ele disse? Que nós não chegamos em casa ainda. Desse lado da existência, irmãos, ainda haverá muita injustiça. Mas nós não chegamos em casa ainda. Mas quando nós chegarmos em casa, seremos bem recebidos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Portanto, irmãos queridos, mantenham a calma, sigam em frente, que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Ó meu Deus, meu Pai,
Te louvamos por sua palavra, tão atual, mais atual do que o Jornal do Dia. Venha ao nosso encontro de uma forma tão cirúrgica, tão pessoal, tão íntima. Fala profundamente ao nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados com os quais temos te ofendido. Por vezes, ainda que não verbalizemos isso, acabamos pensando que o Senhor não está agindo, que o Senhor não é justo naquilo que faz. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Permita que esta palavra encontre espaço em nosso coração. Ajuda-nos a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a nos deleitar no Senhor, a entregar os nossos fardos ao Senhor, a deixar a ira e abandonar o furor. Guarda o coração dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Enxuga as lágrimas, renova o ânimo, a esperança, a fé, e permita que, olhando para o alto, possamos prosseguir, avançar, sabendo que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, perfeito em todos os seus juízos. Ajuda-nos até lá a ser arautos da graça, pregar o Evangelho, o único poder capaz de mudar o coração dos homens. Oramos pelo nosso país, tão combalido. Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão dos brasileiros. Permita, Senhor, que a igreja seja fortalecida para continuar sendo arauto do Evangelho. Abençoe esta igreja especialmente, Senhor, na nossa missão nessa região do Rio de Janeiro. Eu oro agradecido por Tua palavra e peço que o Senhor fale ao coração de cada um e nos dê a graça de colocar em prática aquilo que aprendemos da Tua parte na manhã de hoje. Em o nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,